Este é o Giro Distrital, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI do Rio Melchior, especialistas defendem fiscalização e recuperação do afluente. TDOT, Câmara Legislativa define calendário especial de tramitação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF. Crianças em destaque. CLDF promove terceira edição da Semana Legislativa pela Primeira Infância. Reconhecimento. Sessão solene presta homenagem a servidores aposentados da Câmara. Alívio para o bolso. Deputado propõe mudanças no Fundo do Consumidor para ajudar pessoas superendividadas. Câmara prepara exposição permanente para contar a história da Lei Orgânica do DF. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa durante a terceira semana de agosto. Na sessão ordinária do dia 26, a Câmara Legislativa aprovou 3 projetos de iniciativa do governo que abrem créditos adicionais ao orçamento do DF. As propostas totalizam 21,8 milhões de reais e vão beneficiar 3 órgãos do Distrito Federal: a CAESB, a TerraCap e o Tribunal de Contas. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de decreto legislativo da mesa diretora que propõe mudanças na Constituição Federal. A ideia é ampliar as competências sobre os temas que os estados e o Distrito Federal poderão legislar. Para tramitar no Congresso Nacional, o texto ainda precisa ser aprovado por mais da metade das assembleias estaduais. A Câmara também aprovou, no dia 26, a concessão do título de cidadão honorário de Brasília ao artista plástico Darlan Rosa. Ele é o criador do personagem Zé Gotinha, o mascote da campanha de vacinação contra a poliomielite. Zé Gotinha é realmente uma figura fantástica, portanto a gente faz muito bem em homenagear hoje o Darlan Rosa. Os deputados também vão conceder título de cidadão de Brasília ao médico potiguar Baelon Pereira Alves e à auxiliar de enfermagem piauiense Maria Mercedes Borges de Barros, mãe do governador Ibanez Rocha. Ainda no dia 26, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou 2 proposições voltadas para a inclusão de estudantes com restrições alimentares, para que as escolas tenham merenda especial e com transtorno do espectro autista, concedendo às instituições de ensino selo para aquelas que promovam ações inclusivas. Os parlamentares também realizaram sessões solenes nesta semana. No dia 25, a homenagem foi para o desembargador José Ribamar de Oliveira Lima Júnior, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A honraria foi concedida pelo presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz. Os laços de amizade entre 2 nações, Brasil e Nigéria, foram celebrados em sessão solene também no dia 25, a partir de proposta do deputado Gabriel Magno. A solenidade contou com representantes dos 2 países. Já o Dia do Nutricionista foi comemorado pela Câmara Legislativa em sessão solene no dia 27. A iniciativa foi do deputado Martins Machado. No dia 28, a sessão ordinária discutiu em comissão geral as ações de combate aos incêndios e queimadas no DF. O debate, proposto pelo deputado Max Maciel, reuniu autoridades, brigadistas e especialistas em meio ambiente. Foram apresentados dados alarmantes. Somente em agosto deste ano foram registrados quase 1.500 focos de incêndio, uma média de 68 ocorrências por dia. Outro número chamou a atenção. Nos últimos 40 anos, foi queimada uma área equivalente a 43% do cerrado. A CPI do Rio Melchior avançou mais uma etapa na busca de respostas sobre a situação ambiental do manancial. No dia 28, a comissão ouviu especialistas em gestão de recursos hídricos e meio ambiente. Participaram representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e professores da Universidade de Brasília, que apresentaram análises técnicas e uma visão detalhada do contexto ambiental. Segundo a presidente do comitê, o Rio Melchior concentra 72% dos pontos de contaminação da Bacia do Descoberto. A pesquisadora destacou que, mesmo estando na pior classificação, que é o nível 4 de poluição, é essencial garantir a regulação e fiscalização do uso das águas.
além de assegurar investimentos na recuperação. Um grupo de trabalho foi criado e produziu um documento com uma série de ações para revitalizar o rio. O que a gente espera é que a bacia seja tratada com um pouco mais de cuidado, porque o Distrito Federal não merece ter um corpo d'água tão importante como o Rio Melchior, que é um dos maiores corpos d'água aqui do DF, com tantos problemas ambientais causados pelos diversos empreendimentos implantados sem muito cuidado. Além disso, os especialistas concordam sobre a necessidade de diagnóstico e de um monitoramento rigoroso da qualidade da água. Realmente, a sistemática, as empresas que fazem o monitoramento, tudo isso precisa melhorar. E também a gente precisa fazer um grande diagnóstico na bacia, porque nos eventos anteriores, nas reuniões anteriores, foram mostrado que está aparecendo uma série de poluentes além dos convencionais. Então, da onde está vindo isso? Os pesquisadores também chamaram atenção para a morfologia urbana e o uso do solo. Segundo eles, o problema do Rio Melchior vai além da gestão dos recursos hídricos e envolve diretamente a forma como a cidade cresce e ocupa o território. Isso é uma discussão bem mais ampla porque requer um conjunto de infraestruturas que eu acho que não está só associado à gestão do recurso hídrico, mas à gestão do território também. Porque ainda tem uma parte significativa da área da bacia que não tem saneamento básico, né? Então, esse saneamento básico deveria acontecer com uma reestruturação de outros parâmetros da estrutura urbana, né? Então, acho que isso é importante. E esse conjunto de atores juntos talvez faça com que a gente consiga aí, em 20 anos, talvez retroceder o estágio atual de poluição do Rio Melchior. As oitivas fazem parte da etapa de apuração técnica da CPI, que busca subsídios para responsabilizar os envolvidos e propor medidas concretas de recuperação do rio. Essa é a responsabilidade da CPI, que a gente começou com um foco da dignidade humana e nós estamos agora vendo a responsabilidade do Distrito Federal como sociedade, como poder executivo, como poder legislativo e poder judiciário, da responsabilidade social com o meio ambiente. Mas acredito que nós estamos no caminho certo, nós queremos entregar um bom resultado para a comunidade, para a sociedade e, além de tudo isso, não só a preocupação em fiscalizar o governo, fiscalizar aquilo que de fato está acontecendo, mas propor um relatório, um excelente relatório, para que o governo aproveite, os órgãos aproveitem para um desenvolvimento de um projeto legal para a melhoria, não só desse rio, como os outros que circulam no Distrito Federal. No dia 6 de setembro, a CPI fará uma nova diligência externa. Dessa vez, os parlamentares vão até a comunidade cerâmica no Sol Nascente, nas proximidades do Rio Melchior, para avaliar de perto as condições ambientais e o impacto para as famílias da região. Essa é mais uma etapa do trabalho de fiscalização da comissão, que já vistoriou o aterro sanitário de Samambaia, a estação de tratamento de esgoto Melchior e o abatedouro de aves em Samambaia Norte. Esta semana, os deputados distritais aprovaram o calendário especial de tramitação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, o PDOT. O calendário foi publicado no Diário da Câmara Legislativa do dia 27 de agosto e diz o seguinte: para o dia 11 de outubro está prevista a realização de uma audiência pública para que a população possa participar do processo. Será em um sábado às 9 horas da manhã. Já as emendas ao projeto devem ser apresentadas pelos parlamentares entre os dias 13 e 24 de outubro. Depois será o momento das comissões de mérito e de admissibilidade se manifestarem. Esse prazo será de 29 de outubro a 17 de novembro. Por fim, a votação em plenário está prevista para o dia 18 de novembro. O PDOT é a lei distrital que acompanha as dinâmicas urbana e social da cidade, tratando inclusive sobre a regularização de áreas urbanas e rurais. A norma deve ser revisada a cada 10 anos, porém a última vez que isso ocorreu foi em 2009. O novo plano recebeu mais de 15 mil contribuições da população e chegou em agosto à Câmara Legislativa, após 16 anos sem revisão.
O PDOT é o primeiro passo para a regularização fundiária, que é um dos temas de destaque no projeto. A previsão é de que pelo menos 28 regiões sejam regularizadas a partir da aprovação do PDOT pela Câmara Legislativa, o que deve beneficiar cerca de 20 mil famílias. Criança pequena e teatro, uma combinação que sempre rende boas risadas e muito aprendizado. Eu quero saber o que é isso aqui! Au! E a moto faz parte do trânsito? Sim! Foi assim que começou a Semana Legislativa pela Primeira Infância, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O auditório se transformou em palco para receber os pequenos de até 6 anos de idade, que acompanharam uma apresentação especial do grupo de teatro do Detran. De forma divertida, eles aprenderam sobre segurança no trânsito e descobriram um pouquinho de como funciona o trabalho dos deputados distritais pelo projeto Infância Cidadã. Os pequenos também viveram um momento de encantamento fora do palco, conheceram de perto a cavalaria da Polícia Militar. Essa é a 3ª edição do evento, que surgiu a partir de uma lei de autoria da deputada Paula Belmonte e que pretende colocar as crianças no centro das atenções e das políticas públicas. Já é a 3ª versão que acontece aqui na Câmara Legislativa e eu tenho a honra de dizer que eu sou a deputada autora do mês de agosto, o mês da primeira infância, de âmbito federal. Quando deputada federal, eu sancionei, o presidente da República sancionou essa lei. Então, o Brasil inteiro está falando da criança. E a política para a criança ela é fundamental. Nós estamos falando de água potável, nós estamos falando de transporte, nós estamos falando de qualidade de educação e dessa forma a gente transforma a nossa Brasília e o nosso Brasil. A programação também foi voltada para o público adulto. Durante a semana foi realizado o primeiro seminário da primeira infância. Especialistas debateram temas que vão desde saúde e nutrição até a importância do brincar e do contato com a natureza. O brincar atravessa todos os eixos, né? E o brincar é como a criança ela cria vínculo com tudo que ela está vivendo, né? Ela tem um ritmo, tem um movimento natural dela. E aí eu trago o conceito de apego, de apego seguro, de John Bowlby, que é um estado de vínculo com qualidade e presença, que a criança se sente tão segura que ela pode se desenvolver plenamente. Há um movimento também de vida, há um movimento de resistência. Há um movimento onde a gente vai construindo coletivamente, e aqui há um fórum para isso, as barreiras, vai erguendo as resistências. E a gente espera que esse seminário ele não seja só uma rota de fuga da geografia da violência, mas que aqui nasçam realmente novos horizontes, né? Que as palavras possam ecoar em cura, ecoar em política pública, ecoar na vida das crianças. A programação teve ainda a sessão solene em homenagem a autoridades, servidores públicos, especialistas e representantes da sociedade civil engajados na garantia e promoção dos direitos das crianças. Uma mesa de debate sobre a rede de proteção às crianças encerrou o encontro. A Semana Legislativa da Primeira Infância reforça um lembrete importante. Cuidar das crianças é responsabilidade de todos e o caminho mais seguro para construir uma sociedade melhor. As crianças estão muito na tela e não têm um contato social, não brincam. E nós precisamos falar com que as nossas crianças precisam brincar, precisam interagir com a natureza. E isso é fundamental e nós vamos ter. E essa rede de apoio? A rede de apoio não é só a escola. Nós estamos falando da saúde, nós precisamos falar, hoje em dia, principalmente das crianças atípicas e neurodivergentes. Aqui em Brasília ainda falta muito atendimento a isso. Então, nós vamos ter um debate muito amplo com autoridades nacionais e aqui do Distrito Federal, para que a gente possa realmente mostrar e visibilizar essa pauta tão importante. Todos os países desenvolvidos, eles tratam a criança como uma joia. Ali, a criança, quando nasce, ela já é monitorada para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde, para ter acesso ao seu desenvolvimento cognitivo. Então, o Brasil ele tem que virar essa chave e mostrar que a criança é prioridade absoluta, como diz a nossa Constituição Federal.
Memória, emoção e reconhecimento deram o tom de uma sessão solene que prestou homenagem aos servidores aposentados da CLDF. O evento aconteceu na noite do dia 25 de agosto, no auditório da Casa. O deputado pastor Daniel de Castro foi quem propôs a realização da cerimônia. Vocês honraram a missão do servidor público e por isso merecem ser lembrados com orgulho e gratidão. Ao todo, foram entregues 176 diplomas de moção de louvor. Entre as homenageadas presentes esteve a Maria dos Remédios, que entrou na casa em 1995 através do primeiro concurso da CLDF. Achei muito importante a iniciativa da Câmara Legislativa homenagear os primeiros servidores e agora estão aposentados, né? Acho que somos a história da Câmara Legislativa, um reconhecimento do que nós construímos aqui dentro na Câmara, né? Muitos chegaram e organizaram os seus setores, muitos chegaram e organizaram as suas unidades, né? E todos nós nos dedicamos, né, para que a Câmara Legislativa se consolidasse como uma instituição de referência. Esta ex-servidora trabalhou na CLDF por 23 anos, variando de função no setor de relações públicas e na escola do Legislativo. Ela disse que o evento foi importante, inclusive, para reencontrar antigos colegas de trabalho. Para mim, o mais importante é a gente poder se reencontrar. Porque na aposentadoria, cada um vai para o seu lado, a gente não se encontra mais. E antes a gente estava se vendo sempre, compartilhando as coisas. Tinha uma amizade de muitos anos. O quadro de servidores aposentados hoje na CLDF é de 431 pessoas. Na casa existem ainda 215 servidores em idade próxima da aposentadoria. Em 2025 foram até agora 7 aposentadorias concedidas. Autor da homenagem, o deputado pastor Daniel de Castro disse que o reconhecimento da contribuição dos funcionários é uma diretriz da gestão dele na primeira secretaria da Casa. A gente fez esse modelo de homenagearmos aqueles que fizeram a história da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Eu entendo que a gente não pode se preocupar apenas com o que é físico, né? Com o prédio, se a gente não valorizar aqueles que construíram essa história, porque a gente vê o tanto que o pessoal fica animado, porque parece que vai para a aposentadoria e acaba um ciclo, acaba uma história. Não, essa história não pode ser apagada, ela precisa ser rememorada, precisa ser contada e precisa ser homenageada. Um tema bastante abordado pelos servidores aposentados durante o evento foi a criação da nova sede da CLDF em 2010 aqui no Eixo Monumental, pertinho do GDF. Com mais espaço, os trabalhos cresceram e passaram a fluir melhor. Outro tema também reforçado foi o concurso de 2018, permitindo a contratação de novos servidores e a interação entre gerações, unindo experiência e novas ideias. A casa estava numa defasagem de servidores muito grande e tivemos a felicidade nesse último concurso de repor, né, boa parte desses servidores que aposentaram. A gente está aí com o sangue novo, né, cabeças novas, juntando aos servidores antigos na ativa, que é a experiência da casa, assim como os nossos aposentados, né? É a nossa memória viva. Comprar a casa própria, um carro, um terreno, seja qual for o motivo, muitas vezes as pessoas são obrigadas a pegar um empréstimo e fazer uma dívida. Um compromisso que ninguém quer, mas às vezes é necessário. Já peguei e é um sofrimento. Eu peguei no momento que realmente eu mais precisava, que era para a reforma da minha casa. No Distrito Federal, consumidores enfrentam o peso das dívidas que ultrapassam a capacidade de pagamento. Além disso, comprometem o mínimo necessário para viver com dignidade. É o chamado superendividamento. Agora, um projeto de lei complementar do deputado Gabriel Magno quer mudar esse cenário.
O texto propõe mudanças no Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor. A ideia é permitir que parte desses recursos seja usada para oferecer crédito com juros mais baixos a pessoas superendividadas. Segundo o projeto, cidadãos que comprovarem essa condição poderiam ter acesso a linhas de crédito com condições adequadas e juros subsidiados. Nós estamos usando esse fundo porque a relação, né, bancária do usuário com o banco é uma relação de consumo, uma relação do direito do consumidor. E nós identificamos que nos últimos anos o GDF não gasta todos os recursos destinados para o fundo. Tem uma média de 8% apenas. Então, no final do ano, o que não foi gasto para a defesa do direito do consumidor volta para o Tesouro. Nós estamos propondo que o que não foi gasto no final do ano, ao invés de voltar para o Tesouro do GDF, ele sirva para subsidiar os juros. Em 2021, segundo o Tribunal de Contas do DF, o Fundo de Defesa do Consumidor executou apenas 7,4% do orçamento previsto. Mais de 6 milhões de reais foram devolvidos ao cofres do Buriti. A proposta quer mudar o uso deste dinheiro e destinar mais recursos para quem enfrenta dificuldades financeiras. O superendividamento é reconhecido pelo Código de Defesa do Consumidor como uma situação em que o cidadão de boa-fé não consegue pagar todas as dívidas sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. É um projeto muito relevante, né, pensando na função realmente do Fundo de Defesa do Consumidor, para além de uma política de conscientização e fiscalização, então uma implementação que trate de forma homogênea o que está previsto na lei federal em relação aos superendividados. O que a gente espera aí desse projeto realmente são juros mais baixos e questões um pouco menos predatórias ao consumidor. O projeto foi aprovado pelos deputados distritais, mas recebeu veto do governador Ibanez Rocha. Agora o plenário da Câmara pode manter ou derrubar o veto do governo. Caso a lei entre em vigor, a medida vai receber o apoio da população. Acho boa, porque vai ajudar pelo menos a alimentação dentro de casa. O básico, né? Aí fica bom demais. É uma vantagem também para ele poder se adequar e pagar as contas no prazo certinho. Né? Acho super interessante, acho que é um pouco necessário para a maioria da população que, né, querendo ou não, é a classe operária, né, trabalha ali, às vezes faz um empréstimo ali para comprar alguma coisa, uma conquista, um carro, a casa própria e acaba às vezes se endividando por não saber gerir o dinheiro. Brasília é hoje uma unidade da Federação Autônoma, como todos os estados. Isso significa que a população tem o direito de escolher os seus representantes políticos locais e decidir os rumos das suas políticas públicas. Mas nem sempre foi assim. Antes de 1990, o presidente da República nomeava o governador de Brasília, que de início era chamado de prefeito. O primeiro deles foi Israel Pinheiro, nomeado por Juscelino Kubitschek no dia 17 de abril de 1960. 4 fatores foram decisivos para Brasília adquirir a própria identidade política. O processo de redemocratização do país, a partir de 1985, culminou na criação da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna previu a criação da Câmara Legislativa do DF, instalada em 1991. Uma das principais, se não a principal missão dos 24 deputados distritais eleitos para a primeira legislatura era elaborar a Lei Orgânica do DF. O texto final foi promulgado no dia 8 de junho de 1993, em cerimônia realizada no Memorial JK, depois de 2 anos de muito trabalho. Um vídeo recuperado pelo setor de arquivo audiovisual da CLDF traz uma entrevista concedida pelo então presidente da Câmara Legislativa, deputado Salviano Guimarães, ainda no ano de 1991. Ele deu o tom sobre o que se esperava com a criação da Lei Orgânica do DF. Nós entendemos que o povo primeiro deve participar conosco e que as esperanças do povo, que são as esperanças de todos nós, haverão de se consubstanciar numa lei orgânica
que traga justiça social, que traga equilíbrio, que mantenha as liberdades e as conquistas democráticas no nosso país. Este servidor da CLDF participou de todo o processo de criação da chamada Constituição Distrital. Ele conta que não foi nada fácil criar do zero a fonte do arcabouço jurídico do DF. À época, a CLDF funcionava numa sede improvisada no final da Asa Norte, cedida pela Emater. Me lembro que uma vez a gente estava trabalhando e um deputado, virando a noite, um deputado falou assim: gente, para o trabalho. Aí nós paramos o trabalho numa sala, falou assim: olhem para a janela. Aí nós olhamos para a janela, falou assim: o dia estava amanhecendo. A gente passou o dia inteiro, a noite inteira trabalhando, e aí o dia amanhecia, e eu me lembro que o deputado, na época, o deputado relator, ele falou assim: gente, vamos parar, são 5 horas da manhã, vamos parar agora, vocês vão para casa, tomam um banho, trocam de roupa, tomam um café, não sentem para nem dormir, voltem para a gente continuar o trabalho. Isso para mostrar para a sociedade, para os servidores que estão aqui hoje, qual foi o comprometimento profundo dos deputados da época, dos servidores, para cumprir essa grande missão de entregar a lei orgânica no prazo e com a importância que ela tinha. E para que histórias como essas não fiquem perdidas, a Câmara Legislativa está organizando uma exposição permanente sobre a Lei Orgânica do DF. O lançamento está previsto para o mês de junho de 2026. Ela vai expor todo o processo originário da lei orgânica. A princípio, são materiais iconográficos, porém, eles não estão, nós não estamos restritas a exatamente isso. Nós podemos apresentar vídeos, imagens, gravações, tudo que estiver relacionado à comprovação histórica desse contexto, da elaboração originária, do processo originário de elaboração da lei orgânica, nós estaremos abertos, né, a expor nesse primeiro momento. Qualquer pessoa que tiver algum material que seja tema da exposição pode contribuir para a mostra, doando, por exemplo, foto, vídeo ou texto. O telefone do setor de análise e memória da CLDF é 3348-8840. O objetivo é apresentar tanto informações e o processo de criação da lei, quanto os esforços e os sentimentos que aquele trabalho despertou em quem participou desse momento histórico, tanto para o DF quanto para o Brasil. Foi árduo, muito trabalho, né? Tempo intensificado, mas valeu a pena o processo. Muito. Hoje nós, assim como os deputados, e eles foram os protagonistas, nós como servidores somos só auxiliares dos deputados. Mas hoje eu me sinto um pouco pai da lei orgânica. Hoje a lei orgânica já sofreu uma série de alterações, né? Mas tudo daquela fonte inicial. Então nós que participamos do processo originário, eu tenho muito orgulho, eu e todos os meus amigos, colegas que participaram. Muitos não estão aqui mais na Câmara, outros não estão nem no nosso meio mais, mas o grande legado que os deputados originários e nós também entregamos para a Câmara vai ser objeto dessa exposição. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.